Olá, turminha! Hoje vamos aprender sobre pontuação. Vamos começar falando sobre o ponto de interrogação. O ponto de interrogação é o sinal que usamos quando vamos fazer uma pergunta. Vamos olhar a conversa entre Carlos e Paulinha. Paulinha, você já leu o livro da Branca de Neve? Vejam que no final da fala de Carlos aparece o ponto de interrogação. Isso é porque Carlos está fazendo uma pergunta para Paulinha. Claro, Carlos, eu amei. Na resposta de Paulinha, não aparece o ponto de interrogação, porque Paulinha não faz uma pergunta. Então, sempre que fazemos uma pergunta, usamos no final o ponto de interrogação. Vocês entenderam? Agora, vamos conhecer o ponto de exclamação. Usamos o ponto de exclamação sempre que estamos surpresos, espantados, admirados, com dor. Falamos que as frases que têm o ponto de exclamação são frases exclamativas. Vamos olhar a conversa entre esses dois amigos. Amigo, olha o livro que peguei na Bey. Nossa, que livro enorme! Veja que na conversa entre os dois amigos, o menino ficou admirado com o tamanho do livro que sua amiga pegou na Bey. No final da fala dele, aparece o ponto de exclamação. Agora me conta tudo. Vocês estão conseguindo acompanhar até aqui? Tenho certeza que sim. Então vamos continuar. Agora vamos falar sobre o travessão. Mas o que é o travessão? Usamos o travessão para indicar o começo de uma fala. Quando um personagem precisa dizer alguma coisa, é o travessão que indica que ele está falando. Então, o travessão sempre aparece quando o personagem tem uma fala direta. Vamos ver um exemplo. Observem o texto sobre os dois amigos. Um dia, Rafinha e Joana estavam brincando na rua, quando, sem querer, Joana, ao pular, pisou no pé de Rafinha, que falou: Ei, o de baixo é meu! E os dois caíram na gargalhada. Esse traço que aparece antes da fala de Rafinha chama-se travessão e indica que o Rafinha está falando. Agora vamos conhecer os dois pontos. Vocês lembram do texto da Joana e do Rafinha? Vamos rever. Um dia, Rafinha e Joana estavam brincando na rua, quando, sem querer, Joana, ao pular, pisou no pé de Rafinha, que falou. Vejam que aqui aparecem dois pontos vermelhos. Esses dois pontos indicam que vai iniciar uma fala, um diálogo, tá? E depois Rafinha fala, travessão, ei, o de baixo é meu. E os dois caíram na gargalhada. Então, para que servem os dois pontos?
Os 2 pontos sempre aparecem antes de iniciarmos a fala com o travessão, ou quando vamos enumerar algumas coisas, ou quando vamos citar alguém. Quando fazemos um trabalho e precisamos citar a fala de outra pessoa ou de algum autor, colocamos os 2 pontos antes. Vamos ver alguns exemplos. Hoje estou muito atarefada, tenho diversas atividades para realizar. 2 pontos. Agora eu vou enumerar as atividades. 1. Ir ao mercado. 2. Lavar o quintal. 3. Passar roupas. Aqui eu estou enumerando algumas atividades que eu tenho que fazer. E antes de começar a enumerar, eu usei os 2 pontos. Agora vamos a outro exemplo. O livro carrega, em seu primeiro capítulo, o título que resume grande parte da defesa de Freire, no conhecimento do respeito à individualidade do educando. 2 pontos. Agora vem a fala de Freire. Não há docência sem discência. Antes de colocar a fala do autor do livro, eu usei os 2 pontos. Nós já falamos dos 2 pontos, agora vamos conhecer os 3 pontinhos e para que eles servem? Os 3 pontos aparecem na frase sempre que uma ideia não foi finalizada, que a frase foi interrompida. Chamamos os 3 pontos de reticências. Vamos a alguns exemplos. Sempre deixamos coisas no 3 pontos. Parei a minha frase. Eu não terminei meu pensamento. E deixei aí no ar que eu posso. Sempre deixamos coisas no ar, ou no armário, ou em cima da cabeceira. Eu não terminei o pensamento e deixei que a pessoa também pudesse imaginar o que seria, o que viria depois desses 3 pontos. Preciso passear um pouco para me distrair, para distrair a mente, o coração, a alma. Novamente, não terminei aí o meu pensamento. Quer dizer que depois da palavra alma, ainda podem vir algumas outras palavras, algumas outras coisas, ok? Agora, vamos finalizar com um ponto que já conhecemos, o ponto final. Já sabemos que usamos ponto final para finalizar uma ideia. Quando escrevemos uma frase e finalizamos o nosso pensamento, usamos o ponto final. Veja aqui um exemplo simples. Minha casa é amarela e tem um telhado vermelho. Eu terminei a minha frase aí e por isso aparece o ponto final no fim. Então, turminha, essa foi nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender e caso tenha ficado alguma dúvida, é só me mandar mensagem.